Então perderam emprego por causa disso. Eu nunca vi ninguém ser vetado na mídia por ser esquerdista. Nunca nenhum. Ao contrário, durante todo o regime militar, o pessoal da esquerda monopolizava as redações. Tanto que até, eu lembro, eu trabalhava na Folha, na maior parte desse tempo, e eu me lembro que até o Frias, o Otávio Frias pai, ele até montou um jornal de direita, que ele chamou de Folha da Tarde, só para não dar muita bandeira para os milicos, porque a Folha tinha vários jornais, eram todos de esquerda, alguns eram verdadeiras bases do Partido Comunista, né? Então ele inventou um jornalzinho, que era a Folha da Tarde, e botou lá uns direitistas para tomar conta durante certo tempo. Acho que os direitistas dominaram o jornal durante um ano, mais ou menos. Logo foram tirados e também a Folha da Tarde se tornou um órgão do esquerdismo. Eu asseguro para vocês, o Partido Comunista dominava a Bolsa de Emprego no jornalismo paulistano durante a quase totalidade da duração do regime militar, né? Então, se você está no partido, você jamais ficava sem emprego. Se não tivesse nenhum emprego na grande mídia, logo te arrumavam, numa revista especializada, uma coisa assim. Ninguém passou aperto por causa disso, não. O que eu vi, o que eu fui testemunha, o único sujeito que eu vi ser expelido da profissão foi um sujeito que desagradou o Partido Comunista. E eles afastaram, o sujeito virou um mendigo, expeliram da profissão. Esse foi o único caso que eu vi naquela época, né? Logo no começo do regime militar. Agora, e não foi porque ele disse ou escreveu alguma coisa, não, foi por causa de um problema interno do Partido Comunista. Agora, ser expelido da profissão por causa de alguma coisa que você escreveu, eu só vi um cara, eu só vi isso acontecer com um sujeito, que é este que vos fala. Porque eu, por causa de divulgar esse negócio de FARC, né, FARC, Foro de São Paulo, etc, etc, eu perdi emprego ali no Globo, no Jornal do Brasil, na Época, no Jornal da Tarde, na Zero Hora. Tá certo? Então foi tudo uma vez. Então só sobrou um lugarzinho para mim ali no Diário do Comércio. Então, eu só vi isso acontecer com uma pessoa, que fui eu. E isso não foi no tempo da ditadura, foi já durante esse negócio chamado, por motivos insondáveis, a redemocratização. Você vê o tipo de democracia. Hoje, eu tenho certeza absoluta, o controle do noticiário hoje é muito mais rígido do que no tempo da ditadura. Na ditadura eles vetavam uma notícia ou outra, mas vetavam temporariamente. Em geral, notícias que podiam atrapalhar a investigação de algum de casos de terrorismo. Eu mesmo lembro, quando eu trabalhava no Diário Popular, um dia o editor de polícia ficou doente, não pôde trabalhar, e me botaram para editar a página de polícia. E eu lá, inadvertidamente, publiquei como manchete uma notícia que estava vetada sobre um assalto a uma loja de armas. Tinha vindo instruções da Polícia Federal para não publicar uma linha sobre aquilo, mas eu não sabia, eu estava na ignorância, então botei lá de manchete, assalto a casa de armas, um mau barulho, né? E fiz o negócio e fui dormir. Quando acordei, o editor de polícia estava na cadeia, coitado. Mas ficou lá 24 horas depois soltado, daí explicado o equívoco. Não, foi um cara aí que me substituiu, não sabia. Então, isso foi tudo. Mas na semana seguinte já podia publicar aquele negócio. Quer dizer, nenhuma notícia foi vetada permanentemente. Nenhuma notícia foi vetada permanentemente. Né? Sobretudo, não havia assuntos proibidos. O que se proibia eram notícias específicas. Preste atenção. E para isso mesmo é que havia o censor. Quer dizer, o censor, por exemplo, ali no Estadão, o censor ficava, eu lembro que os mesquitas não deixavam ele entrar no prédio, ele ficava na portaria, tipo, botaram uma mesinha para ir na portaria, então levavam lá as provas das páginas, ele lia tudo e dizia, olha, isso aqui não pode, aquilo ali não pode. Eram notícias específicas, não eram assuntos. Nunca aconteceu no regime militar de um assunto ser vetado durante 16 anos em toda a mídia, nunca aconteceu. Mais ainda, o que não saía na grande mídia, saía pelo menos na chamada imprensa nanica, imprensa alternativa, que havia ali dúzias de jornais. O pessoal de esquerda sempre teve dinheiro. Então, quando eles não podiam dizer isso aqui nos grandes jornais, eles faziam seus próprios jornais do seu próprio jeito. Né? Como fizeram ali o Opinião, o Versus, um monte o Pasquim, né? Um jornal de enorme sucesso. Pasquim vendia mais do que qualquer jornal da grande mídia. Tudo isso foi durante a ditadura militar. E tem alguém na linha. Alô, quem é? Não estou ouvindo nada.
Alô? Pifou a ligação. Então, continuando. Então, um fenômeno como essa ocultação do Foro de São Paulo é impossível durante a ditadura. Né? Então, eu não sei de um fato que tenha sido escondido ali que não tenha sido revelado logo em seguida. Agora, uma coisa de um controle total e onipresente, como essa coisa da ocultação do Foro de São Paulo, é impossível. Então, é claro, mas como é que vocês acreditam? Vocês são trouxas de achar que vocês estão vivendo uma democracia, que não existe censura. Fala, que brincadeira é essa, porra? A única diferença é que naquela época a censura é um negócio oficial e declarado, e, portanto, honesto. Tá certo? Que, por exemplo, se os atos de censura chegassem a prejudicar um jornal, o jornal podia processar o governo. É isso? Então, tudo ali foi feito de maneira bastante clara e explícita. Agora não, meu filho. Tá certo? Agora, as notícias desaparecem em bloco durante décadas. Tá certo? E não tem um responsável, não dá para saber quem foi. Quer dizer que a malha, a infiltração está tão profunda ali na malha que você não sabe mais quem é quem. Em alguns casos a gente sabe, por exemplo, né? Eu sei que no Globo, quem não queria que falasse do Foro de São Paulo e dessas coisas era o tal do Luiz Garcia, isso aí eu tenho certeza. Luiz Garcia, assim, ele teve um ódio visceral pela minha pessoa, assim, nem à primeira vista, antes da primeira vista. Né? E uma vez até se meteu a besta de querer polemizar comigo. O que é isso? O Luiz Garcia é um amador, vai polemizar comigo, vai crescer e apareça. Ele falou umas besteiras, saiu totalmente desmoralizado, aí ficou odiando mais ainda. Né? E claro que não era somente o Luiz Garcia, não pode dizer, era ele que vetou as coisas, não posso dizer isso aí. Entendeu? O sistema de controle está tão bem disseminado que não dá para saber quem é quem. E, na verdade, todo mundo colabora. Tem jornais em que a redação inteira colabora com essa porcaria. Por que eu digo isso? Porque vamos supor que o assunto fosse vetado de cima e a redação não concordasse. Imediatamente a redação ia botar a coisa em circulação através da internet, ia reclamar no Observatório da Imprensa. É isso? Isso nunca aconteceu. Você pega essa merda desse observatório, que é uma coisa visceralmente desonesta, paga por Fundação Ford, Rockefeller. Roberto Diniz, está me ouvindo? Isso aí é uma empulhação, esse seu observatório. Pô. Esse observatório só serve para fiscalizar o coeficiente de esquerdismo, para medir todo dia, ver lá se o jornal está sendo suficientemente esquerdista, se não está, desce o cacete. Né? Então, nunca ninguém apareceu no observatório da imprensa reclamando que os jornais estavam sumindo com o Foro de São Paulo. Quer dizer, o próprio observatório ajudou a assumir. Então, é claro, vamos dizer, que é um controle geral, onipresente e absolutamente intolerante. Preparado não só para vetar as notícias, mas para destruir a carreira de quem quer que ouse, né, dizer as coisas em sentido contrário. Então, como é que você pode dizer que existe democracia se não tem a liberdade mínima de informação, meu Deus do céu? Né? É lógico que eu não estou falando em causa própria, eu não estou aqui chorando, perdi meu emprego, quero indenização. Indenização, caralho, fez esse dinheiro no cu. Não quero nada disso. Na verdade, para mim foi vantagem, porque eu não posso escrever aí, então eu vou me dedicar mais aos meus cursos, e no curso vou até ganhar mais dinheiro do que nessas porcarias desses seus jornais. Né? Então, não é nesse sentido que eu estou falando. É que isso é um prejuízo para o Brasil. Você vê que nesses anos todos em que houve esse controle, a criminalidade foi crescendo, a insegurança foi crescendo, as pessoas já não podem mais sair na rua, todo mundo tem que viver dentro de casa, fazer da sua casa uma jaula para si próprio, todo mundo com grade, tá certo? E 50 mil brasileiros sendo assassinados todo ano, o pessoal vendendo droga nas escolas para criancinha morrendo de overdose. Tudo isso está acontecendo na nossa cara. Tá certo? Agora, e se você falar, não, está aqui o documento comprovando que o PT é aliado das Farc, que o PT assinou em 2001 um manifesto prometendo solidariedade integral às Farc e nunca falhou a esse compromisso. Você mostra o documento e as pessoas dizem, não, isso é hipótese. Hipótese que você está fazendo é hipótese. Hipótese é o caralho, meu filho. Está aqui o fato da sua cara, você não quer ver por quê? Porque vocês são covardes. Olha aqui, brasileiro é covarde, ele é cagão, tá certo? Eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Já falei, eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado lá de Portugal, do outro lado do oceano, foi cair aí.